Boa noite. 12/12/2011. Está entrando no ar mais um Fluminense em Debate. Hoje com a presença, costumeiramente, Marcelo Vieira à minha esquerda, Paulo Andel à minha direita. Começamos hoje com Paulo Andel. Seu destaque inicial. Boa noite, Paulo. Boa noite, Dora, Vieira, amigos do Fluminense Debate. Em primeiro lugar, vou inaugurar aqui o Jabá no Fluminense Debate. O Jabá é gratuito, né? Porque evidentemente não recebemos nada. Queria mandar um grande abraço para o Arthur e todo o pessoal da Resenha Tricolor, grupo do Facebook. Tivemos um almoço muito legal no sábado, com a presença de vários tricolores, grandes debates, enfim, opiniões polêmicas, divergências, controvérsias, quase unanimidades, enfim, um grande abraço para o pessoal da Resenha Tricolor. E no mais, vamos curtindo essa semana de pós-temporada, né, onde debateremos mais tarde grandes assuntos, aquele momento do ano que começam as inevitáveis especulações sobre os jogadores que serão contratados, enfim. Espero que o pessoal se divirta hoje, que vai ter muita coisa boa por aqui. Vieira, boa noite. Seu destaque inicial. Boa noite, Dora, Andel, você torcedor tricolor. Já que o Andel inaugurou o Momento Jabá, eu vou continuar o Momento Jabá para agradecer e mandar um abraço para a galera do Rock Flu, que foi um evento ontem junto com a torcida tricolor, comemorando a história dos dois portais juntos, que são muito tradicionais entre o meio tricolor. Um abraço para todos eles, o evento foi espetacular, estamos abertos a qualquer tipo de conversação e com certeza esperamos que tenhamos muito mais eventos do tipo. Vamos ao que interessa agora. Já profissional, vamos falar de coisa mais séria, um pouco mais séria. Um ano na presidência do Simpson. Fala pra gente, o que você achou? É um tema polêmico, né? Porque não adianta, sempre que você vai falar de futebol já envolve paixão. Política e futebol ao mesmo tempo, você mistura duas paixões. E existe sempre a corrente que critica o Peter por qualquer coisa que ele tenha conseguido e a outra que sempre vai estar elogiando. A gente, na função do analista, do jornalista, a gente tem que estar sempre nesse meio termo. Eu, particularmente, considero que o saldo da gestão petersense nesse primeiro ano foi um saldo positivo. Teve problema no início, às vezes muito também pela inexperiência deles da parte do novo Fluminense mesmo, com o Petersense no futebol, porque eles, no início, no primeiro momento, pensaram que poderiam tratar o Fluminense deixando a parte do departamento de futebol, só equacionando a questão da dívida, cuidando da parte financeira do Fluminense e deixando o futebol meio de lado. Com isso, o futebol ficou meio à mercê daquilo que iria acontecer, e Alcides Antônio, como todos sabiam, ele já era uma pessoa que não era indicada para poder estar comandando ali aquele departamento de futebol. Além disso, o Maurício Ramalho acabou saindo do clube, o que criou uma celeuma ali no elenco do Fluminense durante um bom tempo. E após isso, com certeza, veio aquela classificação heróica na Libertadores. Perdemos durante um tempo, ficamos sem um gerente de futebol durante muito tempo. Então, realmente, tivemos problemas assim, durante a gestão que foram muito sintomáticos. No entanto, aquilo, o saldo final, com a chegada do Marcelo Teixeira, a terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, eu considero que foi bastante positivo. Eu acho que o Peter ele saiu vencedor num ano que tinha tudo para ser catastrófico. E a volta ao ato trabalhista também curou um pouco isso. Aproveitando o gancho, o que você acha que foi pior? O Fluminense ficar muito tempo sem o treinador ou a saída do Muricy daquela maneira conturbada que foi? Na verdade, a saída do Muricy foi um pouco corrigida, porque quando o Ederson chegou, todo mundo pensava que o Fluminense ia ser eliminado na Copa do Brasil, na Libertadores, e acabou conseguindo aquela classificação histórica. Em relação ao treinador também, foi ruim ficar sem treinador? Foi. Mas quando o Abel Braga chegou, só tinha o Abel de disposição no mercado, e não vinha outro treinador com capacidade para poder realmente dar uma continuidade ao trabalho do Márcio Ramalho. O Fluminense demorou muito? Dora, eu acho que... Porque só tinha o Abel, porque o Fluminense demorou bastante para conseguir o Abel. Ele ficou à não disposição do Abel. Não tinha, no momento não tinha opção no mercado, estavam todos os bons treinadores empregados, repor o Muricy é muito difícil, então realmente eu não enxergo dessa forma, Dora. Paulo, concorda? Repor o Muricy é muito difícil? Sim e não. O ex-treinador Muricy, com a sua competência, com a sua habilidade em conduzir equipes para tantos títulos nacionais que ele já conseguiu, e isso também aconteceu no Fluminense, não seria fácil de uma hora para outra.
Por outro lado, eu entendo quando o Vieira diz que não havia realmente um grande nome à altura para ocupar esse cargo no Fluminense, e por outro lado, o Abel não poderia chegar antes por conta do seu compromisso com o mundo árabe. Paulo, seria quem? Renato Gaúcho? Exato. O que eu diria é o seguinte, sim e não no seguinte sentido. Não acho que tenha sido bom, não é bom para nenhuma equipe ficar 3 meses sem um treinador. Né? Nenhuma equipe poderia passar por essa situação. Agora, por outro lado, já que a espera era por alguém que detinha muita confiança por parte da direção do clube e um apoio enorme da torcida, essa espera foi menos dolorosa do que seria numa outra situação. Agora, claro, talvez o resultado final do Fluminense no ano, que foi positivo, talvez ele pudesse ter sido melhor se a gente não tivesse esse hiato no meio do caminho, que foi um hiato inesperado, né? Porque, apesar de todos os rumores que já corriam em torno da situação do senhor Muricy Ramalho, entre aspas, a saída dele foi inesperada. Eu acho que esse ato foi decisivo para o Fluminense ser eliminado da Libertadores, inclusive. Eu não encaro com tanto brilhantismo, como colocou o colega Marcelo Vieira, a administração do presidente nesse ano, não. Tem muitas restrições. Eu acho que o Fluminense, com o patrocínio que tem, não pode ficar perdendo para times de menor porte. O Fluminense tem a Unimed como patrocinadora. Vocês já imaginaram que desgraça seria se a Unimed fosse para o Flamengo? Hein, Marcelo? Bom, eu não consigo enxergar essa possibilidade da Unimed para o Flamengo, até porque eu acredito que para a visibilidade da empresa seria muito negativo também, meio que abandonar só por uma questão puramente mercadológica o Fluminense indo para o principal rival, o seu principal antagonista. Então, realmente, não vejo dessa forma agora, sinceramente. Paulo, consegue enxergar a Unimed no Flamengo ou você acha que a Unimed vai morrer abraçada no Fluminense até o final de sua existência? Como você vê esse patrocínio? Olha, o eventual entrelace entre Unimed e Flamengo só poderia ver como o fim do mundo. É a única coisa que eu posso enxergar nessa situação. Entendo isso porque eu escuto de muitos torcedores: se a Unimed sai do Fluminense, o Fluminense acaba, e para piorar, a Unimed vai para o Flamengo. E aí sim vai montar uma seleção que a Unimed tem condição de montar. Sim. Ela só não monta porque o presidente, como torcedor, tem escolhas pífias. Escolhe jogadores, vamos falar sobre isso. Vamos relatar aqui o nome de vários jogadores que foram contratados pela Unimed que não tem condição de vestir a camisa do Madureira, gente. Eu entendo o seguinte, eu me alinho com você em certa parte. Eu não concordo com essa coisa de que o Fluminense acaba sendo um patrocinador. Evidentemente, hoje o patrocinador tem um papel decisivo dentro do clube. E é uma coisa que precisa ser pensada nas próximas temporadas sobre como essa parceria se mantém, se manterá, enfim. Eu acho que a Unimed trouxe coisas muito importantes para o Fluminense e também teve esses tropeços em determinadas contratações. Mas hoje é melhor estar com a Unimed do que não estar. Mas não vejo o Fluminense, gente, vai fazer 110 anos. Ele não acaba com a saída de nenhum patrocinador. Paulo, para esses torcedores que dizem que o Fluminense acabaria sem um patrocinador, como bem Sidória, isso aí é rotineiro, a gente vê nos comentários, nas redes sociais. Na verdade, do jeito que a relação do Fluminense com a Unimed é hoje, o Fluminense até acabaria sem um patrocinador, mas acabaria por causa desse patrocinador. Eu não digo que acabaria por uma força de expressão, mas a relação Fluminense e Unimed do jeito que ela é inviável, ela é uma relação ao longo prazo muito ruim para o Fluminense. Por quê? A Unimed tem, como nós sabemos, grande parte dos direitos econômicos da maioria dos atletas do Fluminense. Com isso, o Fluminense se torna refém da Unimed. Então a gente não pode ficar numa situação que o Celso Barros é um grande torcedor do Fluminense e por isso ele está patrocinando o Fluminense. Não, uma relação mercadológica. A Unimed, como plano de saúde, ela era o 4º ou 5º do Rio de Janeiro. Depois que ela passou a patrocinar o Fluminense, ela se tornou o primeiro plano de saúde do Rio de Janeiro. Não só pelo Fluminense, claro. Marca nacional, ressalte, né? Nacional. Era o 5º do Rio, porque fora do estado não existia. A Unimed Rio, ela tem sim até maior abrangência e maior visibilidade do mercado do que até a Unimed Nacional. Mas, então é aquilo, na hora de tratar a Unimed, tem que tratar com uma relação de negócio com qualquer outro. E
eu particularmente, eu defendo, até defendo hoje, eu era completamente crítico, eu defendo até o modelo do Unimed, de permanência do Unimed do Fluminense, desde que as coisas fiquem claras, desde que a gente saiba o que está correto. Porque você tem uma divisão, ou seja, o que é verba de patrocínio, o que é verba de investimento, a gente não sabe exatamente. A Unimed estampa a marca dela no Fluminense, ok, isso aí seria o dinheiro do patrocínio que entra regularmente no cofre do clube, no caixa do clube. Mas, então, por que ela tem esse direito, além disso, a ter porcentagem de jogador? Pelo que eu sei, a Unimed não investe em contratação, em valor para contratar jogador. Então é isso aí, tem que ter muita calma para poder lidar com essa questão da Unimed. Eu faria um pequeno acréscimo em relação ao seguinte, né? Essa parceria tem 12 anos, ou seja, nós já passamos por várias presidências, por várias dirigências, e o modelo continua. Se hoje ele é um modelo que a longo prazo ele pode ser muito ruim, é importante deixar claro, sem fazer aqui qualquer apologia do governo A, B ou C, até porque eu tenho minhas críticas à atual gestão, mas entendo que o primeiro ano, a meu ver, foi bem mais positivo do que se a gente comparar com outros governos passados. Agora, justamente por ter 12 anos, é aquela velha história, né? Assim como a corrupção no Brasil não nasceu ano passado, os problemas decorrentes do consórcio Fluminense e Unimed não nasceram em 2011. Eles já vêm de longa data e podem até se agravar, né? Mas, enfim, cabe à dirigência, cabe aos setores competentes dentro do clube e transigir para essa situação ser melhorada. Paulo, a metáfora é até pertinente, mas é real. O Fluminense hoje tem o terceiro departamento de futebol terceirizado para a Unimed. Isso aí não é segredo para ninguém. Faz uma pergunta bem objetiva. Nesses 12 anos, quem ganhou mais? O Fluminense ou a Unimed, Marcelo? Sem rodeio. A Unimed ganhou mais. É bem verdade que a Unimed ganhou mais justamente no momento em que ela começou a pautar o seu trabalho, e isso tem um texto espetacular do William Viana, hoje no site, na coluna dele, que a Unimed percebeu que entre investir em jogadores experientes, mas que já são os famosos ex-jogadores em atividade, e que com isso eles não dariam esse retorno em campo, percebeu que você investindo em time para ser campeão, a marca fica mais visível. Inclusive, o maior ganho da Unimed de financeiro foi na época da Taça Libertadores, quando o Fluminense chegou à final. Mas o Fluminense passou a ganhar junto com a Unimed nos últimos tempos para a parte esportiva. Mas no todo, em 13 anos, eu diria que a Unimed ganhou mais que o Fluminense. Paulo, quem ganhou mais? A Unimed ou o Fluminense nesse tempo todo? Unimed, sem dúvida. O Fluminense era o Fluminense. Era o Fluminense em grande dificuldade, o Fluminense vivendo o pior momento da sua história, e a Unimed era um ponto no consumo nacional. Hoje a Unimed é uma das gigantes do país, o Fluminense continua tradicional. Gente, não é uma questão de ingratidão, de não enxergar obviedades. É claro que em muitos momentos, por mais que não tenha sido o que esperávamos, só com a Unimed o Fluminense poderia ter um jogador do porte do Romário. Mesmo que não tenha dado certo, mesmo que não tenha sido campeão, mais recentemente, a mesma coisa vale para o Fred e para tantos outros jogadores que nós tivemos, Petkovic, enfim, jogadores caros. Agora, que essa relação não é de um perfeito mutualismo, isso eu tenho certeza absoluta, isso é bastante evidente, e a gente pode olhar até mais tarde, quando teremos uma divertida parte de outro bloco falando sobre jogadores do passado, vai ficar bastante claro isso. Você acredita, então, que a Unimed está numa relação parasita com o Fluminense nesse momento? Não sei se a palavra exata seja uma relação de parasitismo. Agora, é uma relação que precisa ser repensada, principalmente para o lado do Fluminense. Essa opção muito bem lembrada pelo Vieira, da gente, de repente, não apostar nos jogadores mais jovens, em detrimento de veteranos, já em final de carreira, ou pior, pós-carreira, né? Já sem condições. Nós temos casos de vários jogadores que foram contratados assim. Temos isso, inclusive, no elenco atual, isso aconteceu, né? Isso precisa ser repensado. Eu acho que convém uma reflexão. Longe aqui de querer fazer a demonização da Unimed, mas para os tricolores, essa relação ela não é equilibrada. E é bom lembrar que sai ano, entra ano, o Fluminense entra em crise, ou então os interesses do Celso Barros são postos
em oposição aos do Fluminense, e já começa na grande mídia a especulação. Não, o Fluminense vai perder a Unimed vai sair do Fluminense, quando na verdade a gente sabe que a Unimed não tem o menor interesse de sair do Fluminense, porque o atual modelo de parceria é pró-Unimed, é mais pró-Unimed do que pró-Fluminense, não teria sentido. No segundo bloco a gente vai esmiuçar um pouco mais esse assunto e vamos falar de alguns jogadores que foram contratados pela Unimed e ou pelo Fluminense. A gente volta já já.